Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Está aberto, viu? Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2, nos diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 7 de agosto de 2018, expediente. Indicação número 653/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicações 654 e 655-A. 655/2018, ambas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações 656-A, 659/18, todas de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação número 660/18, de autoria da vereadora Ângela Mello. Indicações número 661 e 662/18, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 663/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Projeto de resolução número 007/18, de autoria da mesa diretora. Moção número 023/18, de autoria de diversos vereadores. Requerimento número 292/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. É isso, senhor presidente. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Thales Antunes, coordenador de capacitação de projetos da Unesc. Questão de ordem seguida do vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, em função da incompatibilidade aqui com o equipamento e para a tribuna de livre de hoje, nós estamos pedindo para transferir essa tribuna livre, então. Será atendido de pleno, vereador. Como o espaço da tribuna livre, em função do exposto pelo vereador Zairo Casagrande, não ocorrerá, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Dr. Alisson Pires, que declina do seu tempo. Com a palavra o vereador Dailton Feuser, declina do seu tempo. Giovana Benedetti Zanetti, declina. Júlio Kaminski, declina. Vereadora Camila Nascimento, Salésio Lima, Zairo Casagrande, Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, públicos assistem aqui em casa, via Facebook. O outro dia eu fiz um breve comentário sobre os animais errantes, doentes e abandonados, que ele é muito grande em nosso município, e a gente chamou atenção naquele dia para as autoridades para que de repente dessem uma repensada melhor, dessem uma olhada e tomassem alguma atitude. E, diante disso eu comecei a dar uma pesquisada e dar uma buscada nos assuntos passados, né? Sobre, no caso, o CCZ, o Centro de Zoonoses aqui de Criciúma. Aquele foi uma liminar que foi um pedido em 2017, certo? Do Ministério Público e tudo mais, para fazer essa construção. Inclusive, na época, foi para ser feita a construção lá no bairro Vila Visconde. Depois o tempo foi passando ali, daquela discussão. Enfim, aí assumiu o novo governo, né? E foi, na verdade, mudou-se o endereço. E onde foi feito lá, entre o Bosque do Repouso e o Renascer, né? A primeira parte foi inaugurada dia 4, só para ter uma ideia. E também, mesmo assim, pelo funcionamento, tinha uma parte para analisação, senhor presidente, que ela falava, podendo haver multas até no caso do descumprimento do não funcionamento, né? E eu até tirei alguns assuntos aqui no site da ANREC. Até falava aqui, os 1000 dias do governo, no dia que inaugurou, né? Os 1000 dias do governo, na época do Cláudio Salvaro, que foi inaugurado o Centro de Zoonoses, né? Que foi inaugurado dia 4/10/2011. E eu até tenho aqui a reportagem, várias outras reportagens, né?
E até vou fazer uma leitura aqui de 2 pontos aqui. Até o momento já foram investidos... Vereador, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30 do vereador Antônio Manuel. Muito obrigado, vereador Toninho da Embralete. Até o momento já foram investidos no local cerca de 540 mil. O município investiu com colaboradores, móveis e equipamentos aproximadamente 120 mil, ou seja, então 660 mil naquele momento, né? A presidente da Condema, Ângela Mello, que está a vereadora hoje aqui, abre aspas, acredita que o Centro de Controle de Zoonoses vai contribuir com o cidadão, porque evita ataques e doenças. A população precisa ter consciência do que a obra e que tal trabalho deve ser realizado ali dentro, né? Ressalta Ângela, fecha aspas. No mesmo comentário que também fez o prefeito Clésio Salvaro, abre aspas, considera o CCZ de suma importância para o município e proporcionar qualidade de vida para o criciumense. Passamos muitas dificuldades para construir esta obra. Quero agradecer a todas as pessoas que lutam conosco para que ela pudesse ser entregue neste dia de São Francisco, o protetor dos animais. Tivemos muitas rejeições, mas conseguimos mostrar a importância do projeto, e isso é o mais importante, salienta o chefe do Poder Executivo, fecha aspas. Bem, foi inaugurado no dia de São Francisco de Assis, né? Coitado, não deu certo porque até hoje não funcionou direito, né? Então, falando um pouco mais agora desse termo de ajuste de conduta que foi levantado, certo? E lá em 2017, ele está tramitando normalmente, ele está movimentação esse mês, já teve esse ano, agora esse mês também teve, mês passado, aliás, teve movimentações em cima desse termo de ajuste de conduta, né? O processo está em execução, no processo a gente vê, cabe multa, né? Então, a última movimentação que eu vi aqui foi dia 19/7/2018 agora, no que eu peguei, no que eu olhei nos processos, né? Então, ele está encaminhando. Como não está funcionando, daqui a pouco pode o município ser multado ou levado para outra parte, né? Daí vem ao caso. Bom, pessoas também solicitaram, né, pedidos, né, para fazer o tratamento, castração, tanto na prefeitura quanto aqui na Câmara de Vereadores também. Até puxei os documentos que na época foi solicitado à Câmara de Vereadores para que mandasse o Executivo, e a Câmara assim o fez e teve a resposta, tudo certinho. A Câmara, na época, quando foi cobrada, ela deu sua resposta, né? Diante disso também, houve exemplos também de feiras e doações no município, né? Que é uma coisa importante, os animais abandonados, os errantes ali, que muitos foram feitos a doação. Bom, e também teve numa oportunidade, em 2015 agora aqui, até, eu estava olhando aqui, foi numa unidade móvel de castração. Até foi escrito no site da Karina Manarim, certo? Ela veiculou, né, no canal dela ali. A visita na época foi do deputado Kennedy Nunes, né, ao prefeito Salvaro. Foi no dia 14/2/2015, naqueles 40 dias de governo dele ali, né? À época, o deputado ele ficou à disposição, porque foi feito o pedido, né? Foi feito o pedido para que, de repente, essa unidade móvel, que viesse para fazer a visita em todas as regiões do nosso município, né? Ele pegou-se, deixou bem claro para o prefeito Clésio Salvaro, para que... Vereador, só uma parte. O que diz ali o Ministério Público? O termo de ajuste de conduta, ele se refere ao quê? Do funcionamento, da época da construção, equipamento e funcionamento da CCZ, daquele Senzonose que está funcionando lá na Mina 4, que a gente chama lá. O que esse ajuste foi feito? O que foi acordado no ajuste? Os acordos eram para realmente ter funcionamento com engenheiro, sanitarista... quadro de pessoal, então? Exatamente, o quadro de pessoal, o funcionamento e o atendimento. Né? Até depois, nessa parte da CCZ, eu quero que a vereadora Ângela depois ela faça comentário, que ela tem muito conhecimento nessa área. Inclusive, até bati um papo com ela sobre isso. Enfim, naquele curtos 41 dias de governo do Clésio, então foi, na época, oferecido. Ele disse que pudesse levar-se essa documentação do pedido, que ele ajudaria na parte de verba para essa ONG, para ter essa viatura para que fizesse os trabalhos, certo? Bom, conforme eu falei dos processos da Câmara, né? O convênio, um outro convênio que se
falou muito, foi de repente com a Coopera, com a Celesc, um valor por um certo tempo, para que as pessoas pudessem doar um certo valor para fazer essa castração desses animais. Eu digo assim, ó, a gente tem que olhar mais pelo lado de saúde, sanitário, né? E também tem vários projetos aqui, o Ecopet do Estado. Não. O senhor que manda. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador João Batista Belloli. Muito obrigado pelo tempo, vereador Tita. Então, tem vários outros projetos que a gente está vendo, eu estive verificando. Então, nesse caso que a Coopera e a Celesc, a edificação pode fazer um valor de doação, um repasse, que as pessoas podem, né, fazer espontâneo por 2, 3, 5, 6 meses, um ano, para, de repente, manter o funcionamento deste projeto, certo? Há um outro projeto muito interessante que eu vi em Florianópolis também, da Ecopet, de equipamento, de plástico, tampinhas de PET, entende? Para fazer uma quantidade de quilos para fazer a castração desses animais e o cuidado por um certo tempo. E um outro assunto que me chamou muita atenção, já falando aqui em como fazer, angariar e como trazer dinheiro para a solução desses problemas, dado as dificuldades do poder público, né? De repente não poder ou não querer despendiar dinheiro nesse momento para isso, que a gente tem que primar, logicamente, primeiramente a nossa saúde, da nossa população, certo? Mas os animais também trazem muitas doenças. Eu vi hoje na RBS, ao meio-dia, um projeto que iniciou-se aqui na Içara, bem nesse assunto, de reciclagem, resíduos sólidos também. O que fizeram? Agora esqueço ali como é que é. O nome da... bom, é como se fosse a Fancri aqui de Criciúma, mas ali da Içara, certo? As pessoas levam o produto reciclável para lá, né? É pesado, balançar na balancinha na hora ali, deu 1, 2, 3, 5 quilos daquela reciclagem, seja de papel ou plástico, é pago 50 centavos o quilo. O comprador, o tomador, já está ali para já pegar. Essa Fundação do Meio Ambiente de Içara, ela destaca um valezinho e essa pessoa com esse valezinho, na sexta-feira, pode usar a feira de alimentos dos agricultores rurais de Içara. Eles estão ali, tem a feira normal, mas só quem leva o produto faz essa troca. Vende aquele produto reciclado, seja de plástico, papel, por aquele valor de 50 centavos o quilo, e faz a troca por alimento que vem diretamente do agricultor familiar do município de Içara. Então é mais uma também, para de repente, já que a própria Fancri, que ela está sediada, eu acho que ela que é responsável lá pelo espaço do CCZ, lá no Bosque do Repouso, nessa região lá, no Renascer, Secretaria de Saúde, beleza? Né, que tem outros órgãos lá, que está lá instalado, menos esse negócio para cuidar dos animais, que é o CCZ. Então, é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Era o que eu tinha um recado e a gente vai ver se daqui para frente encaminha algum projeto para caminhar nesse assunto, nessa mesma linha. Um abraço a todos. Com a palavra, a vereadora Ângela Mello. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e o público que nos assiste. Bom, com relação ao CCZ, quando ele foi criado, o Ministério Público deu todo o investimento para que nós tivéssemos essa estrutura, para que tirássemos os animais que apresentassem risco dentro da cidade, fosse levado para castração e tratado as zoonoses, né? O que hoje, na época, como na verdade, quando estava presidente do CONDEMA, qual era a maior dificuldade? Era de quem é a obrigação. A obrigação é da saúde, de fazer esse recolhimento, é da Fancri, e sempre houve um impasse entre os órgãos do município. Diante do cenário do CCZ, houve a revogação da lei criada do CCZ, e foi feito em 2012, se não me falha a memória, uma nova lei que tirava todo aquele trabalho que o CCZ precisava fazer na cidade, que é recolher os animais, fazer as castrações e dessas castrações devolvê-lo ao ambiente da onde ele foi tirado, né? E com isso, as ONGs, que são várias aqui na cidade, ela vem pleiteando essa mudança da legislação, porque a gente sabe que o Ministério Público tem recursos para investimento, né, nessa questão da unidade funcionar como castração e cuidar das zoonoses dos animais.
Tanto que, na época, como presidente do CONDEMA, foi investido R$300 mil para ter a unidade de castração lá dentro. E isso existe, hoje é utilizado pela Secretaria de Saúde, onde a Vigilância Sanitária até então utilizava. É necessário, sim, a gente ter um cuidado todo especial com relação a isso, porque onde eu trabalho, na região de São Domingos, nós estamos praticamente com 11 cachorros abandonados, tá? Inclusive mostrei para o vereador a casinha que nós construímos, voluntários, né, da unidade, porque se eles ali estão abandonados, não vamos deixar morrer. Até porque o CCZ não vai buscar esses animais, nem para castração. Então fica um jogo de quem faz o quê? De quem é a responsabilidade? Eu acredito que o CCZ existe uma lei, existe uma determinação do Ministério Público que deva ser cumprida. Se isso não está sendo feito, cabe nós irmos atrás e tentar resolver. Até porque todo mundo é sabedor que agora chega verão, né? Algumas pessoas acabam dando para os seus filhos animais, né, de estimação, de raça, né? Acabam doando e acabam abandonando no verão porque não querem levar para a praia, né, porque vai para apartamento e tantas outras situações. Eu acredito que é importante a gente ter esse controle, é importante nós tomarmos pé dessa situação, conversar com as ONGs, tá, que tem ONGs aí que tem 70 cachorros, né, aí para doação e assim por diante. É importante, sim, discutirmos a questão do CCZ. Tá? Até porque quem tem responsabilidade tem, quem não tem, a gente sabe que abandona. Eu, por exemplo, tenho 9 em casa e foram todos abandonados. Obrigado. Gostaríamos de registrar a presença da Eliette Santiago, presidente da Associação de Moradores da Grande Próspera, Luciano Agostinho Bilésimo, coordenador do Centro Tecnológico da SATIC. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, a todos que nos assistem pela TV Cidadã e também pelas redes sociais. O assunto dos cães soltos, abandonados nas ruas, foi um debate do Conselho de Segurança em reunião no bairro Montevidéu no mês passado. Segundo os moradores do bairro Montevidéu, lá tem mais cachorro do que moradores, do que pessoas, porque lá no bairro Montevidéu todo mundo passa por lá. Quem quiser abandonar o seu animal, o seu cão, é um bairro de ponta, né? Um bairro um pouco afastado. Então, subindo o Morro da Cruz, o Morro da Caixa d'Água, lá em cima eles acabam soltando o cachorro, aonde que eles vão ficar. Lá no bairro, né? E alguns moradores tem um carinho especial pelos cães, pelos cachorros, acabam dando água na frente da sua casa, ração, e nós acompanhamos, até tem um conflito dos moradores, que um não quer que coloque o alimento para eles, porque vai atrair para que eles fiquem naquele local. Outros têm o carinho e acabam dando a comida, a ração para eles, e mantém ali naquele bairro, porque dali não vão sair. E no próprio campo de areia do bairro Montevidéu, os cachorros estão tomando conta. E ali vai ter pulgas, vai ter doenças, né? E as crianças brincando junto com aqueles cães. Então, eu acharia importante que o governo desse uma atenção especial. Nós precisamos de uma atenção especial. O vice-prefeito, o Ricardo Fábio, quando foi presidente da Câmara aqui, e ele fez um trabalho até importante, a foto do animal mais bonito na época. E então, achei que, até como plano de governo para o município de Criciúma, nós que acompanhávamos as propostas, as pessoas perguntavam na rua qual é a proposta do prefeito, qual é a proposta do governo para os animais, né? E nós esperávamos que o prefeito que assumisse desse um tratamento especial, porque nós temos o nosso município tomado de animal solto nas ruas. Então é importante que o governo municipal tome iniciativa, tem um espaço, tem que ter investimento, sim, e para melhorar a saúde, porque se deixar os cachorros, os animais soltos aí, vai trazendo problemas, saúde, tem que haver investimento.
Isso aí é qualidade de vida para as pessoas e também colocar o nosso cidadão em compromisso. Quem tem um cão tem que manter preso dentro do seu cercado, porque cão na rua não tem dono. Chega um momento que não tem dono, porque se morder alguém, ele vai dizer que não é o proprietário. Tem que exigir também dessas pessoas que vão lá e adquirem um animal e depois soltam aí, jogam na rua de qualquer maneira. Então seria isso. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença do senhor Ezequiel D'Agostin, vice-presidente da UJUCAT, União dos Juristas Católicos de Santa Catarina, Diocese de Criciúma. Seja bem-vindo. Vereador Júlio Colombo, o senhor dispõe de 3 minutos e meio. Ô, senhor. Na mesa, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste no plenário e pela... Nós recebemos aqui na Câmara hoje um e-mail de uma dessas pessoas abnegadas pela causa animal, aonde ela, eu vou citar o nome dela, Rosane da Silva Alves, onde ela expõe o desespero de não ter mais condição financeira de comprar ração para os animais que ela recolhe na rua. E vem aqui, nesse e-mail que eu vou repassar para todos os vereadores, dizer que não recebe qualquer tipo de ajuda do município, e eu, evidentemente, estou respondendo dizendo que os recursos da Câmara, infelizmente, são recursos que nós não podemos dispor para esse tipo de atividade, mas que realmente relata a situação que nós estamos vivendo no município. Mas quero dizer que eu conheço muito bem essa questão do CCZ, porque foi na minha época que eu tirei da Fundação Municipal do Meio Ambiente e passei para a Secretaria de Saúde, porque a questão de zoonose é uma questão de saúde pública. Eu recebi aqui no ano passado alguns protetores dos animais, quem trouxe foi o Dante Bragato Neto, e trouxe a GAPA, se não me falha a memória, que é um grupo de advogados, e que nós combinamos à época que eles fariam um projeto de lei, estaria para apreciação dessa casa, no sentido da gente saber exatamente quem ficaria com o centro de zoonose, cuidaria das zoonoses, e quem ficaria exatamente com o bem-estar animal. Não tivemos esse retorno, estamos aguardando essa definição. É uma definição importante, fundamental, e dizer que o CCZ, ele surgiu de uma política errada, porque à época, a política dizia o seguinte: Criciúma estava infestado de animais errantes, a Praça Nereu Ramos era uma enormidade de cães. Aí os Vereador Júlio, você dispõe mais 3 minutos e meio cedido desse vereador. Obrigado, Miri. Aí vendeu-se a ideia para a população que o Centro de Controle de Zoonoses acabaria com os animais errantes. Vendeu-se erradamente essa ideia, certo? Aí o prefeito se elegeu, o Ministério Público Federal ofertou 400 mil reais e acha terreno daqui, ninguém queria perto de casa ali e tal, até que se achou-se um local adequado. E quando eu fiz a proposta do CCZ sair da Fundação do Meio Ambiente para ir para a Secretaria de Saúde, o prefeito à época, o Clésio, disse o seguinte: tu não vai à inauguração. Então, porque eu queria mandar o CCZ para o lugar certo, ele queria que o CCZ ficasse na Fundação do Meio Ambiente. Aí ele disse: eu vou fazer, mas você não vai à inauguração. Isso não tem problema, se fizer está ótimo. Mas eu quero dizer o seguinte: realmente falta no município de Criciúma uma política pública que trate dos animais errantes. Nós também não podemos concordar que, pela minha irresponsabilidade de pegar um animal e jogar o animal na rua, todos os demais cidadãos paguem por isso. Porque, na realidade, a prefeitura tem que cuidar, a prefeitura tem sim a sua parte. Agora, a prefeitura cuida com o nosso dinheiro.
Então nós estaremos pagando a conta de um irresponsável, que pegou um animal, que sabe que faz cocô, que faz xixi, que marca território, que tem que levar para o pet shop, que come, vacina. Então o irresponsável é a pessoa que faz isso, e não o município que não recolhe os animais. Agora que evidentemente nós temos que ter uma política pública para que a gente possa tratar esses animais que são abandonados, porque, gente, é difícil identificar quem maltrata um animal, quem abandona um animal. Eu fui presidente da Associação de Moradores durante 10 anos, que tem um cantinho lá que fica escondido. Meu Deus, era um cachorrinho criar, eles jogavam tudo lá, era um gatinho criar, eles jogavam tudo lá. E a gente não tem condição de identificar, mas já está na hora, já está a tempo de termos uma política pública de transição desses animais. Nós temos que pegar esses animais, castrá-los e depois devolver para o meio ambiente. Não existe depósito de animais, não existe São Paulo, Joinville, tentaram fazer por conta do município, não, isso só vai crescer, crescer e crescer, não tem condições. O que tem condições é fazer o controle na venda, através de chipagem, para poder responsabilizar. Mas nós temos que realmente, está na hora de nós, vereadores, juntamente com essas ONGs, criarmos umas políticas públicas, que nesse primeiro momento a gente starte para resolver o problema de imediato, mas que a gente comece a responsabilizar também essas pessoas que cometem crime contra os animais. Obrigado. Boa noite. Palavra ao vereador Aldinei Potilec. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Bom, boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, especialmente ali quero saudar o Dr. Luciano Bilésimo, né, professor lá da SATIC, a Patrícia também lá da startup, da Adubo, todas as pessoas que nos acompanham aqui, a Liege também, presidente da Associação de Moradores da Próspera, e as pessoas que nos acompanham pelas galerias, pelas redes sociais, melhor dizendo, e pela TV Cidadã. Eu gostaria de mudar um pouco o assunto, vereador presidente, Vossa Excelência me permite, os colegas me permitem, e falar um pouco Hoje de manhã eu participei na SIC do café oferecido pelos organizadores e co-criadores da Expo Mais, que apresentaram hoje pela manhã na SIC as novidades da terceira edição da Expo Mais, que vai acontecer agora no mês de outubro, nos dias 17 e 18 de outubro, ali na SIC. Boa noite também aí para o Marinho Gaidzinski, que chegou agora aí, que é presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Criciúma, diretor de Ciência e Tecnologia lá da SIC. Então eu estava falando, Marinho, que eu participei hoje de manhã da apresentação, do café de apresentação da terceira edição da Expo Mais, onde todas as entidades co-criadoras, Onesc, SATIC, SEBRAE, ESUCRE, SENAC, SENAI, duas empresas também, a Beta Sistemas e a Sicredi, Cooperativa de Crédito, são co-criadoras desse evento da Expo Mais. E nós teremos, então, como falava, no dia 17 e 18 de outubro, serão mais de 40 horas de programação, onde inúmeras atividades estarão acontecendo ao mesmo tempo, trazendo conhecimento para todas as pessoas que estiverem participando, nas áreas de marketing, nas áreas de administração, nas áreas de tecnologia, de sinergia. Isso é muito importante, inclusive teremos palestrantes de renome internacional, que estarão nesse dia, nesse evento, participando dessa terceira edição da Expo Mais. Então, eu tenho certeza que será um grande evento e que vai contribuir muito para o desenvolvimento e crescimento de toda a nossa cidade, de toda a nossa região. Um outro assunto que eu quero tratar nessa noite, no meu tempo que resta, estivemos fazendo algumas visitas hoje na cidade, e estivemos ali no bairro Vera Cruz,
conversando lá com a presidente do bairro, a dona Irma, e ela me falava que o bairro Veracruz, acho que o vereador Dr. Alisson tem conhecimento disso, o bairro Veracruz, talvez o vereador Zairo Casagrande também, hoje ele já está há mais de 2 anos descoberto por um agente de saúde. Não tem, a agente de saúde que estava saiu para cuidar do seu filho que nasceu, e por mais de 2 anos o bairro ali, Veracruz, parte do lote 6, parte também lá do bairro Santa Catarina, não tem uma agente de saúde cuidando. Isso é preocupante. Gostaria que a líder de governo pudesse conversar com a secretária Fran para que pudesse resolver essa situação. Obrigado, boa noite. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Carlos Ferreira, presidente da Associação dos Amigos Café Concerto, Ana Maria Caetano, secretária da Associação Amigos do Café Concerto, Mário Henrique Sorato Gaidzinski, diretor da SIC, presidente do Centro. Ih, rapaz, de inovação aqui, a escrita aqui está meio... Diretor da SIC, presidente do Centro de Inovação. Com a palavra, vereador Pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Membro da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todos, shalom a todos. Voltando ao que o vereador Ademir levantou, a questão dos zoonoses, e o presidente também citou este caso. Ano passado, nós nos reunimos com várias ONGs aqui junto à Secretaria de Saúde, a própria ali na Vigilância Sanitária, a respeito desses animais, dos cachorros, né, dos cães e gatos, enfim, que estão soltos aí, abandonados. E na época foi feito um levantamento de custo e chegou à conclusão que seria um serviço que teria que ser terceirizado, esse tipo de serviço, porque o custo seria através do chipar esses cães, gatos, e também da castração, viu, presidente, vereador Júlio? Seria esse o caminho até para identificar o proprietário, até que foi falado aqui, a vereadora Ângela colocou muito bem aqui, que o pessoal chega nessa época agora, adquire o cachorrinho, né? É bonitinho, novinho, e daqui a pouco envelhece o cachorro e começa a abandonar. Eu lá em casa eu tenho 6 cães, para você ter uma ideia. E a gente cuida muito bem dos cachorrinhos, porque entendemos que é um animal que precisa de carinho também e tratar bem esse tipo de animal, como nós tratamos também o ser humano, né? Não se compara ser humano com os animais, mas a gente também tem que cuidar desses bichinhos. E para se ter uma ideia, eu tenho um cachorrinho, vereador Miri, que tem 12 anos. Ele já tem mais ou menos mais de 70 anos de idade. Mas a gente cuida bem, né? Porque a gente não pode abandoná-lo, até porque se abandonar, imagine a quantidade de cães. Aqui em Criciúma até tem pouco, vereador Zairo, mas você vai aqui no Balneário Rincão, é um absurdo de quantidade de cães que tem por ali, né? Então, a política, sem dúvida nenhuma, tem que se fazer aqui com relação a isto. E isso de imediato, viu, vereador Ademir Honorato, a sua ideia é muito boa, quem sabe colocar isso na conta de luz ou de água, isso opcional de cada um, R$1, para manter uma entidade, manter e terceirizar esse tipo de serviço, para a gente poder trazer segurança e saúde para toda a população. É isso, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 653/18, autoria vereadora Ademir Honorato, assunto patrulhamento e colocação de material adequado nas ruas do bairro Recanto Verde. Indicação número 654/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto recuperação da pavimentação asfáltica
em toda a extensão da rua João Batista Rita, bairro Santa Luzia. Indicação número 655/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto construção de lombadas na rua 1287, bairro Vila Belmiro. Indicação número 656/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto reparo na pavimentação com lajotas na rua Rio Grande do Norte, próximo às casas, número 452 a 530, bairro Próspera. Indicação número 657/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto limpeza do rio, localizado na rua Rio de Janeiro, próximo à casa número 307, bairro Próspera. Indicação número 658/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto construção de uma lombada de frente à casa número 28, localizado na Avenida dos Mineiros, bairro Próspera. Indicação número 659/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto patrulhamento e pavimentação da rua Gabriel Strachowski, bairro Brasília. Indicação número 660/18, autoria vereadora Ângela Melo, assunto patrulhamento da rua Epitácio Pessoa, bairro São Luís. Indicação número 661/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto reparo na pavimentação da rua Eliane Cristine Milanese, bairro Mina Brasil. Indicação número 662/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto patrulhamento e colocação de material adequado ao final da rua Paulino Bússolo, bairro Mina Brasil. Indicação número 663/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto construção de 2 lombadas na rodovia Narciso Dominguini, na curva próximo ao Bar do Toy, comunidade de São Domingos. Requerimento número 292/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe possibilidade de restauração das seguintes ruas do bairro São Sebastião, pois essas vias públicas estão repletas de buracos, o que dificulta o trânsito no local. As ruas são as seguintes: Rua Liberato Rocha e Rua Darcy João Bianchini. A comunidade espera resposta. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, favorável permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção número 023/18, de autoria de diversos vereadores, repudiando a ação de descumprimento do preceito fundamental, a DPF 442, que trata da possibilidade de declaração da constitucionalidade da legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, que se encontra em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Moção número 23/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental o seguinte: a Câmara Municipal de Criciúma, por meio dos seus vereadores, vem a público repudiar a ação de descumprimento do preceito fundamental, a DPF 442, que trata da possibilidade de declaração de constitucionalidade da legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, que se encontra em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Considerando que há uma clara usurpação das funções do Poder Legislativo pelo Judiciário, onde se busca, por meio de uma ação judicial, legalizar um tema delicado, sem a participação do povo e mais, sem a discussão da matéria nas casas legislativas. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata dessa sessão legislativa moção de repúdio a ação de descumprimento do preceito fundamental, a DPF 442. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2018. Diversos vereadores. A moção de repúdio está em discussão.
Com a palavra, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, gostaria de cumprimentar aqui o Ezequiel, que é o vice-presidente da Associação dos Juristas Católicos de Santa Catarina, também o Marinho, o Luciano, a Liege, os demais que nos acompanham nessa noite. Senhor presidente, eu já usei essa tribuna diversas vezes nesses 2 mandatos para defender essa causa, porque entendo que a legalização do aborto tem que ser algo discutido e muito, muito aprofundado. Por que eu digo isso? Porque eu até fiz questão hoje de convidar o meu filho, e ele está ali, fica de pé, o Gabriel. Hoje ele está com 17 anos, mas a opção pela minha esposa de não abortar me deu o direito de eu defender vidas. Então sou totalmente contrário a essa legalização do aborto. Por quê? Meu filho tinha má formação cerebral, 2 cistos alojados no cérebro e hidrocefalia. Para os médicos ele não crescia, não se alimentava, não ia andar, não ia falar e não ia viver mais do que 3 anos. Pois bem, ele está com 17 anos. E eu louvo e agradeço a Deus. Por isso que me tornei um defensor da vida. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e aí convoca uma audiência pública, onde as partes interessadas são pessoas que defendem a legalização do aborto. A maioria delas. E aí numa discussão absurda, foram do dia 3 até o dia 6, e agora está na mão dessas pessoas para decidir o direito de uma pessoa a viver. É lamentável que essa questão deveria estar passando pelas casas legislativas, aonde se faz leis e que se cria e que se discute com a população o direito daquelas pessoas de estarem tirando uma vida. Por isso, e aqui eu quero agradecer aos meus nobres pares, colegas vereadores e vereadoras, que assinaram de pronto, e a maioria deles favoráveis a essa moção de repúdio, de indignação contra o Supremo Tribunal, que se coloca na questão de fazer leis e que vão de encontro a tirar uma vida. Nós sabemos que nós somos um Estado, um país laico, mas se nós formos ver, 90% da nossa população profere uma fé cristã, independente da religião, porque defende o direito da pessoa a viver, o direito da pessoa vir ao mundo. Como eu disse, a decisão foi da minha esposa, mas ela teve o apoio, porque é uma vida. Eu estou dando esse relato, esse testemunho, porque passei por isso. E aí muitos até alegam que é um direito da mulher. E ninguém está tirando o direito da mulher, não. Pelo contrário, a mulher tem todo o direito. Mas aquela criança, com 12 semanas, ela está perfeita já. Vocês sabiam que já tem coração batendo, o cérebro já está formado, só falta o desenvolvimento? E aí quando vem um aborto, como é que funciona o aborto? Simplesmente arranca-se pedaços daquele ser vivo de dentro da mãe. E essa criança fica se debatendo. Por que não se tirar a vida de um, então, de 5, 6 anos? Por que a mãe não tira daquele que já está defeso, que possa correr para um lado, para o outro? É lamentável que as pessoas que têm o poder de defender as leis estão querendo legislar, estão querendo atrapalhar todo o processo. Diante dessas garantias, que nada mais é do que muitas e muitas mentiras ditas por pessoas que defendem essa causa. E são uma minoria,
só que faz barulho. E olha que faz barulho. Queridos colegas, eu venho de público dizer a cada um dos senhores que nós possamos nos unir e repudiar mesmo essa atitude do Supremo Tribunal enquanto a legalização do aborto. Que se coloque no lugar certo, na casa certa, aonde deve ser discutida tais medidas e tais leis. Dessa forma, peço que os meus nobres pares aprovem essa moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, doutor Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária, a Eliette Santiago, os colegas do Café Concerto, que serão homenageados essa noite, e a todos que assistem em casa também pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. Senhor presidente, sobre essa tribuna, como vereador, como cidadão, como cristão e também como médico e pesquisador. Então, quero emitir minha opinião aqui como médico e pesquisador e não entraria na seara ética que o vereador Celésio Lima falou muito bem. Quando as pessoas que defendem a questão do aborto, inicialmente, alegaram uma coisa. Primeiro, que no início da gestação não tinha vida. Era um conglomerado de células, e então não haveria nenhum problema em fazer uma retirada dessas células por conta de que não era vida. Esse argumento caiu por terra, porque embriologicamente a gente sabe que a vida começa a partir do momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, inicia um processo de divisão celular e ali já inicia-se a vida. E falaram 12 semanas, com 7 semanas é o período embrionário, em 7 semanas já de gestação, o feto, o embrião, melhor dizendo, está totalmente formado com todos os seus órgãos. Por isso que o período embrionário é chamado até 7 semanas. O embrião está totalmente formado. Então, 12 semanas com mais tempo ainda. Então, a partir do momento que a mulher é fecundada até chegar em 7 semanas, que ela tem essa percepção de que está grávida, esse prazo, esse tempo já se expirou. Então, praticamente quase que impossível você fazer um diagnóstico uma data mais precoce que isso. Talvez por isso que os defensores do aborto colocaram isso para 12 semanas. Mas esse argumento já caiu por terra e eles sabem disso. Então, o que eles pegaram? O aborto é questão de saúde pública. Então, vamos dar o direito à mulher, a decisão, porque é uma questão de saúde pública, porque elas estão tentando fazer o aborto de forma clandestina e, por tal razão, estão morrendo por conta do aborto clandestino. Maquiação de números. Inclusive, hoje, pela manhã, às 7 da manhã, fui convidado a dar uma aula no hospital da cidade sobre um determinado tema e, nessa aula, o anseio era de que trouxesse alguns números que corroborassem com aquela pesquisa. E eu disse a eles, eu posso trazer números aqui que eu corrobore e faço uma aula magistral. Mas isso não é ético. Eu tenho que pegar dados fidedignos, em termos médicos, de revistas de grande impacto, que tem um fator de impacto elevado, isso é visto dentro das pesquisas. E os que são defensores do aborto pegam estudos com um número de pesquisados muito pequeno. E no Brasil tem um dado muito interessante, porque os dados de morbo e mortalidade são baseados nos dados no DataSUS, que são colocados no DataSUS na declaração de óbito. Perfeito? Então, queria só que acompanhasse o meu raciocínio. Para que esses dados cheguem na declaração de óbito, precisa-se de um código internacional de doenças, que é chamado de CID-10. Então, é colocado a doença e, ao lado, o código dessa doença, que é uma classificação internacional. E no mundo não existe uma classificação internacional para morte materna por aborto clandestino. Da onde que saem esses números que várias mulheres morreram por aborto clandestino? Mas existe um problema, sim, o aborto mata. O aborto legal. O aborto legal, dados do DataSUS, mata 3 vezes mais do que uma morte materna por complicações do parto e no pré-natal. O aborto legal. Porque o aborto legal tem Código Internacional da Doença. É mensurável, porque existe uma classificação internacional e a declaração de óbito vai com esse código.
Então vejam bem que essa questão de saúde pública ela é muito relativizada e muito dependendo do ponto de vista da onde você está olhando. Então, se a gente olha de uma forma imparcial, a gente vê que o próprio aborto legal, ele é de risco. De risco. Vejam bem, se nós abríssemos esse precedente de liberar o aborto, deixar por escolha da mulher, e a gente sabe que a mulher no início ela fica muito fragilizada por uma gestação não desejada, e ela recorre a vários métodos para isso, porque ela está fragilizada nesse momento. E se nós abrirmos esse preceito dela optar por esse aborto, nós estaremos aumentando a mortalidade materna. Não estou nem falando em aumento de custo da saúde pública. Nossa saúde pública já é precarizada para os partos fisiológicos. Imagine liberando para abortos, como será? E outra, quais são os profissionais que farão isso? Vocês acham que os médicos, a classe médica está favorável a isso? Não estão. Inclusive, dentro da audiência, no STF, foi um ginecologista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se posicionou ao contrário e trouxe fatos, algum deles que eu já trouxe aqui para vocês também. Então, é muito discutível e é uma pena, né, que o Supremo Tribunal Federal queira legislar, exatamente. Então, legislar, criando uma audiência pública, onde os que participam dela, como muito bem o vereador Salésio falou, são pessoas interessadas no tema. Então, cria-se um viés muito grande dentro desse tipo de audiência pública. Inclusive, quando o médico lá se manifestava, as pessoas vaiavam ele, trazendo dados publicados no PowerPoint, dados de pesquisas científicas contra fatos, contra fatos não argumentos, e mesmo assim as pessoas fazem vista grossa para isso. Diante do exposto, não vou falando na parte ética, porque quando eu já presenciei vários casos, inclusive de conhecidos, não familiares, mas conhecidos, que fizeram ultrassom no início da gestação, existe um índice crânio-caudal, que se ele está alterado, há uma alta probabilidade que esse embrião, esse feto, venha a ter síndrome de Down. Há uma relação muito estreita, uma alta sensibilidade, uma alta especificidade dessa alteração ecocardiográfica para desenvolvimento de síndrome de Down, e estaria, inclusive, indicado ao abortamento nesse caso. E nesse exemplo, o senhor trouxe muito bem esse exemplo de casa, né? Eu estou trazendo esse outro exemplo de um conhecido que eu atendi lá no hospital no Paraná, era familiar da secretária de saúde do município. Eles optaram por não fazer o abortamento e acontece que a criança nasceu saudável. Imagine se tirássemos uma vida de alguém que está saudável hoje. Então, é complicado. Eu trouxe aqui para vocês, tentando desconstruir o que eles estão construindo. Primeiro, de que não há vida. Há vida sim. E eles já sabem que não tem como bater nesse argumento. Depois que a questão da saúde pública, eles estão maquiando os números. Não tem como saber a questão da mortalidade, porque não existe como você mensurar no atestado de óbito o aborto clandestino, porque não tem código para aborto clandestino. Mas o aborto legal, sim, mata 3 vezes mais que um parto fisiológico. Para reflexão. Tens meu apoio. Lhe parabenizo também por cabeçar essa moção. Da mesma forma que nós fizemos no passado, quando teve aquele Curious Museum lá no Rio Grande do Sul, nós prontamente nos erguemos, manifestamos como uma das primeiras câmaras municipais do Brasil a fazer esse tipo de moção de repúdio. Inclusive, houve a vinda, inclusive, do diretor do Banco Santander a essa casa. Mas, enfim, tens meu apoio e parabenizo pela moção de repúdio e espero que os demais colegas também votem favorável a essa moção. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, essa moção foi assinada por todos nós e encabeçada, liderada pelo vereador Salésio. Parabenizo também por essa atitude, até porque é uma ação hoje que está sendo discutida no Supremo Tribunal
e tem sido motivo de muita preocupação no Brasil inteiro, né? Até porque o Supremo Tribunal, ele é o guardião das leis, não para fazer leis, né? Então ele está tomando o papel do poder legislativo, que tem essa função, até porque o Congresso Nacional, os senadores e os deputados federais são eleitos, né? E boa parte do Supremo Tribunal Federal é uma indicação via presidente da República, né? Então, os representantes legítimos da população é o Congresso Nacional, ou seja, o Senado, senadores e também a Câmara Federal. Então, esse assunto deve ser tratado no Congresso Nacional, deve ser bem discutido, e sem dúvida nenhuma, nós, eu estou falando aqui como vereador, mas também como pastor, nós somos contrário a qualquer tipo de aborto, porque entendemos que a vida é um dom de Deus, né? E somente Deus tem o poder de tirar. Então, entendemos isso, como falou muito bem aqui o médico e cristão, Dr. Alisson, vereador, a respeito do início da vida, né? E nós temos que lutar para isso. O Brasil já é campeão em muitas coisas ruins. Imagine se aprovar isso. Imagine se for aprovado esse tipo de atitude em forma de lei, que vai acontecer nessa nação. Então nós, sem dúvida nenhuma, espero que essa moção de repúdio, presidente, chegue ao Supremo Tribunal, como deve estar chegando a maioria das câmaras dos municípios, a Assembleia Legislativa dos estados também, e abaixo-assinado que está também sendo feito via internet, chegue lá para que o Supremo Tribunal ponha a mão, né, na sua consciência e possa trazer essa reserva, então, ao Congresso Nacional, que tem autoridade para fazer esse tipo de discussão. Quero dizer aqui a respeito de uma pesquisa, procurei saber, Paraná Pesquisa fez um levantamento, doutor Alisson, vereador, online, com 2.056 pessoas nos 26 estados brasileiros, e chegou à conclusão de 86,5% dos brasileiros são contrários à legalização do aborto em qualquer situação. Então, o Brasil é um país cristão. Não se admite uma forma de aborto de qualquer maneira. 86%, vereador Salésio Lima, 86% dos brasileiros não querem esse tipo de legalização do aborto no Brasil. Senhor presidente, minha palavra, assinaria quantas vezes for possível contra isso, porque entendo que isso só vai trazer desgraça à nação brasileira. E chega de desgraça na nação brasileira. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Como é que é? A moção de liberada a votação. A moção de repúdio número 02318 foi aprovada por unanimidade e será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Gostaríamos de registrar a presença do Gustavo Medeiros, coordenador da Diretoria Trânsito e Transportes de Criciúma. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 039/18, proposto pelo vereador Aldinei Potelec, que dispõe sobre a divulgação nos guichês dos terminais rodoviários ou pontos de venda de passagens interestaduais no âmbito do município, do direito da reserva de vaga gratuita ou com desconto por veículos aos jovens de baixa renda,
A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Aldinei Potelec, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente e colegas vereadores, muito rapidamente, esse projeto trata de nada mais, nada menos do que dar publicidade àquilo que a Lei Federal, o Estatuto da Juventude, a Lei Federal já prevê, que é a disponibilização por parte das empresas de transporte coletivo interestadual daquelas 2 vagas que são legalmente reservadas para jovens de baixa renda, né, inscritos no cadastro único. O jovem tem que estar inscrito no cadastro único, né, e ser considerado de baixa renda. Então ele tem direito, a Lei Federal 12.852 de 2013, que tratou do Estatuto da Juventude, traz justamente isso, né. Então nada mais é do que dar publicidade, que as empresas possam, pode ser uma plaquinha mesmo numa folha A4 colada para que a pessoa possa ter conhecimento daquilo que é direito dela, né? São as 2 vagas em cada carro referente à gratuidade de duas vagas para jovens de baixa renda, e mais 2 vagas referente à meia passagem, o pagamento da meia passagem nas viagens interestaduais. Então, nada mais é esse o projeto do que dar publicidade àquilo que já prevê a legislação federal. Era isso, gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Seja liberada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do vereador, projeto de lei do Legislativo PL 056/18, de iniciativa do vereador Zário Casagrande, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Café Concerto. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, de Educação, de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Dois minutos, tá bom. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, aqueles que nos acompanham pela rede social. Gostaria de saudar aqui o Carlinhos, em nome dele toda a Associação Cultural do Café Concerto. Vou tomar o tempo dos senhores, até para efeito de registro, um breve histórico do Café Concerto. O Café Concerto, então, é uma associação cultural criada no ano de 2005, vereador Toninho, no governo Antonelli. E, naquela época, a dona Yara Gaidzinski era presidente da Fundação Cultural. O primeiro evento dessa associação aconteceu em 28 de julho, então, de 2005, e teve como tema Mário Quintana, aprendiz de feiticeiro. O Café Concerto tem como objetivo integrar as diversas manifestações culturais, revelar novos valores e mostrar a arte produzida em nossa cidade. Ele acontece na última quinta-feira de cada mês, sempre com o seu público interessado e participativo. Tem como meta oferecer um espaço gratuito para os artistas de nossa região. Também serve para homenagear pessoas e entidades que se destacaram em diversos setores da vida e da cidade, através da premiação Mulher Nota 10 e Homem Contemporâneo. O Café Concerto mensalmente apresenta um tema próprio, mostrando sempre ser um encontro interessante de cultura e de artes, professor. O evento, durante o ano de 2005, aconteceu no jardim interno ali da Fundação Cultural. 2006, passou a ocupar o Galpão de Artes.
no mesmo prédio. E isso aconteceu até 2014, quando foi transferido para o hall da administração do Parque das Nações, permanecendo ali até 2015. Após comemorar 10 anos de existência, o Café Concerto deixou de fazer parte do calendário de eventos da Prefeitura. O Café Concerto, nesses 10 anos, conquistou um grande número de amigos e colaboradores, que em 2016, então, resolveu assumir a continuidade desse evento, através da criação da sua Associação de Amigos. Desta forma, a Associação dos Amigos do Café Concerto é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, regida por estatuto próprio, pastor Jair, e com uma diretoria devidamente constituída, tendo como objetivo dar continuidade a esse evento cultural, possibilitando então aos nossos artistas divulgarem seus trabalhos em diferentes áreas da cultura. Professor Carlos, toda dedicação voluntária é lembrada e é prestigiada por esta casa. Aquelas pessoas que fazem diferença em nossa cidade, esta casa tem o prazer de destacar e homenagear. Pessoas que fazem diferença nos vários setores da sociedade. E há uma relação direta entre cultura da cidade e cidadania. Uma associação deste porte e com esta finalidade merece sim o título de utilidade pública. Gostaria de destacar a atual diretoria, a Yara Gaidzinski, o vice-diretor, o Carlos Ferreira, a secretária Ana Ferreira, o tesoureiro Jorge De Luca, os membros do Conselho Fiscal, a Maria Salete Budri Milanese, a Consuelo Sartori e o Amaro Cardoso. Enfim, trata-se de uma associação abnegada, um evento maravilhoso, a qual gostaria de convidar todos os vereadores, na última quinta-feira de cada mês, se fazer presente, porque, repito, há uma relação muito estreita, muito pequena, entre cultura e cidadania. E se é para a cultura de Criciúma, nós temos sim que prestigiar. Peço o voto, então, a todos os colegas. Obrigado, boa noite. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Encerrada a votação, que seja liberado o painel. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima 13 de agosto do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite.